Então, continuando, meus amores, na segunda aula da primeira jornada. Então, vamos lá. O altar significa algo elevado, né? Tem muita importância para os povos antigos. O culto era realizado através de um sacerdote, com queimas de incenso. Tinham os povos que ofereciam frutas, enfim. O altar é algo que é usado há muito tempo pelos povos que tinham queriam ter uma conexão com a espiritualidade, tendo dentro de si sua própria essência religiosa ou espiritual, né? Então vamos lá. Nos tempos remotos, principalmente para os místicos, o altar é o elemento sagrado, né? Mesmo sendo em lugares ou povoados que tinham uma visão politeísta de vários deuses ou um deus, o altar sempre esteve presente. Só que antes a conexão era direta com a natureza. Como eu falei, o altar era feito de pedra, de rocha, de árvore. Com a crescente construção de templos, o altar acabou sendo algo um pouco mais distante, porque antes o altar era algo muito cultuado também dentro do lar, como por exemplo os egípcios, muitos tinham seus templos dentro dos lares. Claro que tinha também templos. Outro exemplo que eu achei interessante eram os gregos, que eles construíam altares em frente aos templos, ou uma coisa muito importante, no pátio das suas moradas, ou dentro. Então, por exemplo, hoje é muito estranho aquela pessoa que não tem um altar, que não tem esse tipo de conexão com a espiritualidade. Quando ela chega na casa de uma outra pessoa que tem um altar, ela já fica um pouco assim, achando estranho, porque não está mais acostumado. Hoje em dia, os altares são nos templos. Mas eu sigo uma certa religião que não tem altar. Então vamos lá. Vamos dar um exemplo de uma igreja evangélica. Ali tem um púlpito, tem uma mesa. Então ali, quando você olha, ali torna-se um altar. Não tem elementos, não tem divindades, mas tem um objeto, que é a Bíblia, que faz parte daquela religião, e aquela mesa, o púlpito, torna-se o altar, tá? Então o altar sempre esteve presente em todas as religiões, tá? Em várias maneiras, de várias formas e maneiras, tá? E na maioria dos altares eram-se feitos sacrifícios, como entregar. O sacrifício que eu falo, gente, de uma maneira geral, né? Por exemplo, como queimar flores, folhas, outro exemplo, especiarias, frutas. E alguns povos também faziam certos sacrifícios que eram daquele sacrifício de animal. Aí já era uma maneira daquele povo cultuar algum deus ou uma divindade. Mas o que nós estamos chamando a atenção aqui é do altar, né? Claro, mas que existiam ritos em cada povo tinha um rito diferente, tá? Então, alguns povos oferecia leite, oferecia mel e vários outros utensílios, né? Mas o que nós trazemos muito hoje para cá, daquela época para cá, é a questão que a gente usa hoje, que incenso, a gente coloca frutas. Isso aí eu vou falar um pouquinho mais à frente, tá? Mas assim, que eu quero chamar a atenção nesse momento, que o altar é algo muito o ser humano era muito relacionado com o altar diretamente, né? Através da natureza, depois dentro do seu lar e depois nos templos, ou até no lar e templo, e depois só templo. E alguns templos hoje o altar tem uma maneira meio diferenciada, né? Como um púlpito, como só uma mesa, né? Mas é um altar, tá? Não deixa de ser um altar. E existem elementos que não pode faltar no altar.
né? Por exemplo, assim, a mesa, ou pode colocar, você pode ter, eu já vi pessoas terem, ter uma estante, né? Aquelas estantes altas, e ali colocar cada compartimento da estante ser colocar uma divindade, uma imagem. Aqui em casa eu coloco prateleiras, né? Eu tenho uma estante de vidro aqui que eu vou mostrar depois para vocês, e mármore, que é um dos meus altares. Pessoas que botam na mesa, pessoas que botam em rocha mesmo. Então vai muito do que você sente dentro do seu coração, tá? Você que tem vontade de ter um altar, importante é fazê-lo. Algumas pessoas têm uma fé com cruz, pode colocar flores, pode colocar imagens. Outros gostam de colocar pentagrama, candelabro, cristais. São alguns exemplos de objetos que vocês podem colocar nos altares, mas no nosso e-book tem muito mais exemplos, tá? Mas o que não pode faltar no altar, principalmente o altar cigano, são os 4 elementos: terra, água e fogo, representada a terra pelos cristais, flores, pedras, né? Pedras mesmo. A água, a taça com água, o fogo, a vela e o ar pelo incenso, tá? Não pode faltar mesmo. Primas, o altar cigano, já vi tanto o altar cigano, cada um mais lindo que o outro. Calma. Eu quero chamar a atenção aqui que você pode começar com o mínimo, tá? Para começar essa conexão, para você sentir a espiritualidade em você. Então, o que neste momento, nessa jornada, né, o que eu quero chamar a atenção de vocês é a importância do altar nos povos antigos, como era cultuado, tá? Como os povos respeitavam a conexão com o altar. Para eles era algo sagrado, tanto que o sacerdote era que normalmente chegava muito mais próximo do altar. Os outros membros ficavam mais distantes, porque tinha um poder muito grande. E é isso que eu quero trazer pra gente. Quero que a gente, quando tem um altar, quando você colocar um altar na sua casa, que você tenha esse respeito, essa admiração e ver como algo sagrado. E o que não pode faltar no altar é a representação dos 4 elementos. Tá ok, pessoal? Peço que vocês entendam isso. Essa significância que o altar teve lá atrás, e que a gente pode resgatar isso para dentro do nosso lar ou para o nosso templo. Que você não tenha medo de ter um altar, mas saber como usar, como fazer a manutenção e como que você vai fazer os seus pedidos, os pedidos para outras pessoas, e fazer com que as pessoas que vivam com você respeite, veja como sagrado, né? E você principalmente, tá bom? Eu agradeço essa oportunidade, espero que vocês tenham entendido. E algumas passagens bíblicas falam sobre altar em Êxodo, Apocalipse, fala muito sobre altar, tá? Fala de altar de incenso, que também poderia ser chamado de altar de ouro, tá tudo no e-book. Então que vocês, quando receberem o e-book, trate com o maior carinho, anote o que eu tô falando, tem coisas que não tá no e-book, tem coisas que tem. E quando vocês receberem o e-book, leia com carinho, faça suas anotações. O e-book vai ser o seu lugarzinho de amparo todas as vezes que vocês tiverem dúvidas sobre o altar. Agradeço do fundo do meu coração essa oportunidade. Espero que vocês tenham gostado aí da pequena explicação, mas que é dada de coração. Vão vir novos vídeos, tá? Eu vou postar novos vídeos da jornada 2 e 3. E vocês terão direito também ao e-book. Peço que vocês puderem curtir nossos vídeos, compartilhar e também, se possível, estar conosco, né? Nossas redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook. Tá tudo lá no e-book. Gratidão sempre.